Quero ler Josué 9, do 3 ao 6, para iniciarmos. Sempre lembrando que eu uso a King James, tá? Então, às vezes, tem algumas palavras e alguns versículos que estão meio diferentes, tá? E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus... Desculpe, irmãos, só um minuto. Eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e garrafas de vinho velhas, rotas e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados. Usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. Amém? Deus amado, eu te peço, Senhor, que neste momento a palavra que o Senhor ministrou, a palavra que o Senhor inspirou, Senhor, seja para mim, seja para todos os irmãos que estão ouvindo, Pai. Oh Deus, algum dia, pessoas que precisarão dessa palavra, não sei se daqui a horas, dias, meses ou anos, elas vão ouvir essa palavra e elas serão tocadas, não porque eu desejo, mas é porque é a tua vontade. Tu prepares, Senhor, e tu não precisa de explicação, tu apenas és. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês conhecem, né? Eu creio que todos, a história de Josué. E as pessoas ao redor do povo de Israel começaram a ficar com medo. Começaram a ficar com medo porque eles estavam ganhando de todo mundo, eles estavam vencendo todo mundo. E esse povo de Gibeão era um povo que morava numa cidade grande e resolveu dar um nó em Gideão. Vocês notem que Gideão, ele, como Davi fazia, sempre que ia para uma batalha, ele conversava com o Senhor. Ele pediu a opinião do Senhor, ele pediu uma direção para o Senhor. Só que nessa aqui, ele não pediu. O pessoal foi, falou com eles ficaram com dó. E o pessoal fez uma parceria que não era da vontade do Senhor. Porque eles sabiam, e esse povo, eles já sabiam que o quê? Que Deus tinha falado para eles que aquela terra era deles e que eles iam tirar todo mundo de lá. Ou seja, há umas 2 ou 3 lives atrás eu falei o porquê que não é, por que Deus não queria que o povo de Israel conquistasse e ficasse com aquele povo como escravo. Não, ele queria a destruição total. Por quê? Porque ele não queria misturar culturas. Deus não queria que Israel se misturasse com outras culturas. Ele queria ele falar com o seu povo, ele queria ele ter a direção. Eu coloquei o nome dessa palavra de profecia voluntária versus profecia involuntária. Você entende? Aqui é uma reflexão para você mesmo. Você entende que da nossa boca sai bênção e sai maldição? Em Timóteo 3, do 10 ao 12, nós lemos assim: de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e água doce. Quer dizer, eu falei de Josué e eu falei de Timóteo. E o que eu quero dizer? Josué fez uma parceria que Deus não quis, mas Deus respeita a palavra. E Timóteo mostra que a língua, que é um músculo tão pequeno, consegue fazer um estrago tão grande.
Eu convido os irmãos a hoje ou amanhã, se possível, lerem esse capítulo 3 todo de Timóteo, que ele é um tratado sobre a língua. É um músculo tão pequeno e de tão grande poder. Você pode fazer uma comparação com um transatlântico, que é uma coisa enorme. É uma coisa que só de trabalhadores tem 5, 10 mil pessoas, dependendo do tamanho do navio. E ele é levado por um leme pequeno. E é ele que dá a direção. A língua é isso. Josué é o mesmo homem, né? Ele falou, quando eles entraram na Terra Prometida, quando eles deram tchauzinho para Moisés e deixou Moisés lá, quando eles deram um tchauzinho lá para Moisés e foram seguir o seu caminho, ele falou, foi o rapaz que falou, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ele pecou porque ele não falou com o Senhor. Vocês notem que, diferente de nós, naquela época o Espírito Santo não habitava na pessoa. Só que tinham algumas pessoas que Deus escolhia. Moisés, Josué, os juízes, os líderes em si. Eles tinham o Espírito Santo em cima deles. Que habitava neles. E Josué não comentou. Então o que aconteceu? Ele pecou por não falar com o Senhor, contudo Deus respeitou. Passado um tempo desse acontecimento, Gibeão foi atacada, a cidade. E eles chamaram a Josué. Ajuda a gente, nós somos seus escravos. E aí sim ele foi e conversou com o Senhor. E no versículo 8, desse mesmo capítulo, fala assim, e o Senhor disse a Josué, no capítulo 10, tá? Perdão, capítulo 10. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique em pé diante dali. Mas o que eu chamo atenção, e o que eu chamo de profecia voluntária, são as consequências. Se você for para o versículo 12, fala assim, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel, Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele dia antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. Deus não despreza o nosso pedido, tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, a ponto de Josué pedir para o sol parar. E se você ainda duvida que isso pode acontecer com a tua palavra, vamos para Mateus 18, versículo 18 até o 20. Na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente geralmente usa esse versículo quando começa o culto e a igreja está vazia, né? Geralmente só está o pastor, o diácono, só está o pastor, o diácono, nada. Né? No máximo alguém do louvor fazendo o ai meu Deus, essa meninada vai ser bênção. Eu até me perdi. Dando uma continuidade, então a gente usa esse versículo 20 quando a igreja está vazia, mas não, entendeu? E aí, quando eu digo de profecias involuntárias, né, que eu digo para o mal, eu digo que são involuntárias porque eu creio que nós somos novas criaturas. Quando nós aceitamos a Jesus, mesmo os irmãos que ainda
vão se batizar apenas no sábado, eles já são nova criatura, porque eles aceitaram a Jesus. Né? Então, eu creio que isso não é nosso. A gente não fica pensando esse tipo de reação. Mas nós somos tomados de sopetão. Imagina os irmãos e as irmãs que dirigem e levam uma fechada numa avenida qualquer. A reação do irmão, claro, é baixar o vidro, né? E soltar a pleno pulmão. Não seja abençoado. Aí o sinão fala, Deus abençoe seu dia. Vá com Deus para o seu destino. Nós falamos isso ou a gente abaixa o vidro e grita, vai pra pi. Dona Maria é a pi. Eu já contei que numa outra live eu contei que eu estava indo num dentista e esse dentista era um pastor boliviano, lá na Lapa. E aí eu cheguei com muita raiva, muito irado. Aí eu falei pro pastor, pastor, eu vou soltar umas pragas do Egito em cima dessa figura. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não fala isso, irmão. O senhor é um homem de Deus e a sua palavra tem poder. Aquilo me deu um impacto, entendeu? E eu parei para pensar, e é verdade. E aí, eu questiono os irmãos. E no calor da discussão, nós amaldiçoamos o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho. E quando os pais concordam numa conversa que fala que o filho não vai dar nada. Oh, meu Deus do céu, o bicho levanta meio-dia e não arruma a cama porque já vai dormir de novo. Isso não vai dar nada na vida. Gente, isso é uma profecia involuntária. Você sabe a história daquela pessoa no seu serviço que fica falando mal de você para todo mundo? Fica falando que você vai errar, fica falando um monte de coisa de você, aí vai e calha que um dia você erra. Aí essa pessoa estufa o peito e fala, não disse? Essas são pessoas que têm prazer em amaldiçoar. Por isso que eu creio que não somos nós, que é um sopetão, que é algo que acontece e a gente tem que deixar, né? A gente não pode deixar que isso faça ninho. Né? O passarinho pode voar, mas ele não pode fazer ninho nas nossas cabeças. O pecado pode voar, mas ele não pode fazer ninho na nossa mente. Se a gente ler o Salmo 109, 17, ele fala assim, ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição, não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. O que nós precisamos é nos policiar. E aí a gente pode contar até 10, conta até 20, na hora de reclamar, de xingar, de amaldiçoar. Uma vez eu vi um pastor falando, pega um copo d'água, enche, coloca na boca para não sair nada. E aí dependendo da raiva é o tamanho do copo, e eu posso falar que tem garrafa de até 1,5 litro de água. Então dependendo do tamanho da raiva é que é o tempo que você vai ficar ali. Deus, primeiro com Israel e depois com a gente, Ele está conosco. Porque se Ele ouve no meio de uma multidão, você pega lá o templo de Salomão que cabe 10 mil pessoas. Se Ele ouve a oração de cada um, Ele está ao nosso lado. E Ele está ao nosso lado ouvindo o que a gente fala. E Ele fica feliz quando nós abençoamos. Ele fica triste quando nós amaldiçoamos. Ele fica feliz, Ele com prazer manda os anjos abençoarem. Só que quando nós amaldiçoamos, nós damos a brecha que o diabo precisa para chegar para Deus e falar, Deus, o negócio é o seguinte, aquele fulano lá, eu sei que você gosta dele, eu sei que você está lutando por ele, mas sinto muito, eu vou entrar na vida dele. E o que Deus pode fazer? Nada. Porque quem deu a brecha fomos nós. Entendeu? Então, eu quero dizer, profecia voluntária, nossa semana de oração, desde quando nós começamos nas lives a fazer a semana de oração, eu garanto para os irmãos que nós não tivemos um mês que a gente não teve um milagre, uma cura. Por isso que nós oramos tanto por pessoas que nos pedem. E a gente não sai falando para todo mundo, eu creio que os irmãos não saem contando para os amigos de serviço, para os parentes que falam,
eu tenho semana de oração. Ó, semana que vem é semana de oração. Não, vocês notem que quando vai chegando a época da semana, as pessoas procuram vocês. As pessoas nos procuram. Cai na nossa frente. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando a abençoar as pessoas nas orações. Então a gente já sabe o que é uma profecia voluntária. E a gente inconscientemente também sabe o que é uma profecia involuntária. Nós temos que nos apegar, dia e noite, a fazer apenas profecias voluntárias. E eu encerro, para passar para a irmã Maiara, com Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que neste dia eu ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos ordeno nesse dia. Esse dia de hoje, 7/4 de 22, às 20h47. Ele colocou esse mandamento para nós hoje. E uma maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno nesse dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Amém? Agradeço a oportunidade, irmã Maiara.